circunferência trigonométrica e relações métricas do triângulo retângulo. Esses dois assuntos eles estão juntos. Você tem dúvidas sobre isso? Eu vou esclarecer como foi que surgiram as relações e vamos estar falando sobre a circunferência trigonométrica. Seja muito bem-vindo ao canal da Dinâmica Industrial. Eu me chamo Teodoro Júnior, eu sou técnico em mecânica industrial, sou especialista em corte e conformação de metais. Então, é o seguinte, essa circunferência, quando eu falo de circunferência, eu estou falando dessa parte de fora. É uma circunferência. Quando eu falo da parte de dentro, que tem uma área, é um círculo. O círculo é uma figura geométrica. Circunferência é o que está por fora aqui, porque a circunferência é a união de vários pontos em torno de um ponto central. Você já conhece a circunferência, essa normal, que você já estudou desde o ensino médio, que aqui você tem 0 graus, aqui você tem 90 graus, aqui você tem 180 graus, aqui você tem 270 graus e aqui você tem o 360 graus, correto? A circunferência ela é dividida em graus e só uma pequena revisão, o grau depois você consegue dividir ele em minutos e o minuto você consegue dividir ele em segundos, são as medidas mais precisas do grau. Então essa daqui agora, você viu isso aqui lá na geometria no ensino médio, agora essa circunferência aqui ela tem algumas particularidades, por exemplo, o raio dessa circunferência aqui, o raio dela, né? O raio é igual a 1. O quê? Uma unidade. Mais na frente você vai ver por que 1. Então ela não tem unidade esse 1. É sem unidade. É uma das particularidades dela. Outra particularidade. Como você começa aqui 0, 90, 180, 270, 360, ela é positiva no sentido anti-horário, que é o sentido contrário dos ponteiros do relógio. Então, ela é positiva no sentido anti-horário. E ela é negativa no sentido horário. Isso aqui, quando você aprofundar mais em trigonometria, que começar a envolver alguns outros cálculos, você vai ver a função desses dois sinais aqui. Aqui você está vendo que está dividido em 4 partes, então nós temos aqui ó, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Isso aqui também é importante porque, como a gente vai ter as relações aqui dos ângulos principais, então a gente consegue fazer eles irem para o primeiro quadrante, chama redução ao primeiro quadrante, correto? E eu vou pedir licença para vocês que normalmente na escola, a matemática eles falam primeiro das relações métricas do triângulo retângulo. Só que eu acho mais fácil você compreender seno, cosseno e tangente através da circunferência trigonométrica. Correto? Então, falamos aqui das particularidades. Você possivelmente já viu algo parecido assim quando você estudou funções. Lá em funções, tanto de primeiro e segundo grau, você tem esse gráfico aqui, que é o plano cartesiano, onde você tem o eixo Y e o eixo X, correto? Aqui você tem a origem. Da origem para a direita, X é positivo. Da origem para a esquerda, X é negativo. Da origem para cima, Y é positivo. Da origem para baixo, Y é negativo. Agora a gente transfere esses sinais para cá. Só que lá na circunferência trigonométrica, esses eixos aqui não se chamam X e Y. Agora a coisa muda. Agora eu vou te apresentar o seno. Aqui que surgiu o seno. Então esse eixo da vertical aqui, ele se chama seno. Seno. Por que seno? Porque do latim, a função senoidal,
que até na elétrica a gente utiliza essas funções senoidais aí, o que acontece? Nesse gráfico aqui, ó, por exemplo, eu estou em 0. Olha só, o gráfico senoidal, ele faz isso daqui, ó. Correto? Essa é a função seno. Então, nota que isso daqui não parece um sino, né? Se fosse lá um sino de uma igreja, com um badalo aqui e tal, então ele parece um sino, então veio do latim. Como a função é senoidal, deram esse nome de seno para esse eixo. Esse outro eixo aqui é o cosseno. Cosseno. Então, daqui que surgiu o seno, cosseno e tangente que você tanto ouve falar. Então, surgiu aqui dentro da circunferência trigonométrica. Olha só. Então, por exemplo, esse nome aqui, cosseno, tem até um professor aí que ele faz esse nome cosseno, tem uma fonética parecida com a palavra consono, porque quando você está com sono, você está deitado. Então, esse eixo que está deitado é o cosseno e esse eixo é o seno, mas não vai escrever com sono, é cosseno. Entendeu? Então, esse é o nome do eixo aqui. Então, começa a questão dos valores. Olha só. Então, a partir desse momento aqui, o seno, o cosseno para cá é positivo, da origem para lá, seno é negativo. Cosseno é negativo. Esse eixo, da origem para cima, seno é positivo, e do eixo para baixo, seno é negativo. Correto? Então, o que acontece aqui? Imagina que a gente tem um ângulo aqui, por exemplo, de 30 graus. Por exemplo, coloquei aqui 30 graus. Ou vou chamá-lo de alfa. Correto? Aqueles valores todos que você talvez já tenha visto de seno, cosseno, tangente, ele surgiu daqui. Porque como o raio da minha circunferência é 1, quando eu lanço o meu ângulo aqui, esse ângulo ele é projetado, esse ponto onde tocou na circunferência, ele é projetado aqui, ó, no eixo do cosseno. E ele também é projetado lá no eixo do seno. Então, em matéria de valores, esse trecho aqui é o valor de cosseno e esse trecho aqui é o valor do meu seno. Isso daí é calculado. Agora, então o que acontece? Está vendo que nós formamos aqui já um triângulo retângulo. Agora vamos fazer uma coisa prática que possivelmente caia na sua prova, no seu vestibular, no seu Enem. Olha só, o tanto que ficou fácil agora a gente analisar. Se eu quiser saber qual é o cosseno, olha só, cosseno de 0 graus é igual ao quê? Você vai lembrar disso aqui lá na prova. Você nem precisa fazer conta. Cosseno de 0. Meu raio não vale 1, então meu cosseno de 0 é 1. Agora, e qual que é o seno de 0? Olha só, o 0 está aqui, então o seno de 0 grau, como ele está aqui, ó, tá vendo o eixo do seno? O seno de 0 é 0. Agora, se eu pegar aqui, qual que é o cosseno de 90? Cosseno de 90 graus. Cosseno não está aqui? Estou bem na origem, então o cosseno de 90 é 0. Qual que é o seno de 90? Está lá em cima, então é 1. Então, o seno de 90 é igual a 1. Vamos para cá. Cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual ao quê? Cosseno está lá na frente, ó, menos 1. Menos 1. Entendeu? Agora, qual que é o seno de 180? Está aqui, ó. Então, o seno de 180 graus é igual
a zero, porque ele está aqui. Passando para cá, cosseno de 270 é igual, cosseno de 270 está nesse ponto aqui, então cosseno de 270 é zero, e o seno de 270 é igual a menos 1, porque ele está aqui embaixo, certo? Raio de 1. E agora 360, o cosseno de 360 é igual o do zero lá, tá vendo? O cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é igual a zero. Correto? Essa máquina que a gente tem aqui do nosso lado é uma fresadora ferramenteira. Ela obedece exatamente isso daqui, circunferência trigonométrica, quanto ela também obedece o Y e X aqui, que é o plano cartesiano. Olha só, nós temos aqui um painel onde eu faço as minhas programações. Eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Como é uma máquina que faz peças tridimensionais, eu tenho que ter 3 eixos, correto? Então, aqui ó, esse aqui é o meu eixo X. Eu vou movimentar ele, você vai ver que ele acusa lá. Movimentou. Esse aqui ó, é o meu eixo Y. Então, olha lá, tanto eu vou para sentido positivo, quanto eu vou para sentido negativo. Tanto o X quanto o Y. Correto? Positivo e negativo. E se eu precisar mexer no Z também, que é o terceiro eixo, eu mexo nessa alavanca, ele vai mexer lá também. Então, essa daqui eu estou usando plano cartesiano. Aqui eu tenho uma outra função, onde eu utilizo a circunferência trigonométrica, onde ele me pede para fazer as divisões, ele vai me fazendo algumas perguntas aqui, diâmetro, número de divisões, ângulo inicial, ângulo final, e a partir daí ele já vai me dando as coordenadas para me fazer a furação aqui. Ok? Então, com relação à circunferência trigonométrica, era isso. Agora, nesse próximo vídeo, que é a parte 2 desse vídeo aqui, a gente vai estar falando sobre as relações métricas do triângulo retângulo dentro dessa circunferência, para você saber de onde surgiram as relações métricas do triângulo retângulo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal. Sempre a gente vai estar colocando coisas aqui com relação à aplicação prática desses conhecimentos de matemática, física, química, aqui dentro da oficina. Como funciona essa máquina, como funcionam todas as outras que tem aqui. Tranquilo? Te aguardo no próximo vídeo.